depende do que você quer. Glória é uma boa opção. Glória, Santa Teresa, Flamengo. Gente, eu falo, mas eu super moraria na Urca, tá? Pô, quem não moraria na Urca é maluco. A vista mais linda de todas, só é ruim, porque lá na Urca é ruim de você pegar transporte público. Uma merda. Muito ruim de pegar transporte público. Urca é absurdo de bonito. Pô, tem uma blogueira que eu sigo que mora num apartamento da Urca que eu fico babando o apartamento dela. Babando. Mas é isso, pra morar na Urca você tem que ter carro. Eu não tenho possibilidade, é caríssimo. Urca é um dos metros quadrados mais caro do Rio de Janeiro. A gente não troca o RJ, não. A não ser que a gente for pra Maricá. Maricá tem ônibus de graça. Eu tava pensando hoje nesse negócio do Rio, né? Tipo, o Rio é incrível, apesar dos pesares, né, gente? Tipo, se a cidade fosse segura, se tivesse menos desigualdade social, o Rio seria incrível, maravilhoso. O Lula odeia Maricá? Não sei. Mas sabe quem ama Maricá? Dudu Paz. Dudu Paz ama Maricá. Eu queria morar em Maricá, gente, porque o quê? Maricá é uma cidade muito menor do que Rio, tá? Uma cidade pequena, é uma cidade de praia, ou seja, eu ia morar de frente pra praia, quase de frente pra praia. Lá tem uma cacetada de direitos, tá? Que foram conquistados ao longo de vários anos de governo do PT lá, que fizeram realmente coisas pela população, sabe? Então lá tem ônibus de graça pela cidade inteira, lá tem horta urbana para as pessoas, lá tem um hospital que se chama Hospital Ernesto Che Guevara, sabe? Tipo, eles chamam de a cidade comunista. O melhor prefeito já meteu o pé, eu tô ligado. Tô ligada. Eu não gosto de gente, aí fica difícil achar um lugar legal. Tem toca no meio do mato. Maricá eu também ia poder ter a minha casinha no meio do mato, sabe? E ainda por cima, Maricá é, tipo, muito perto do Rio. Então eu poderia morar em Maricá. É tipo a galera que mora em Jundiaí, que é ali do lado de São Paulo, sabe? Até Niterói. Niterói é ótimo também. Super moraria em Niterói. Mas Maricá é melhor do que Niterói. Porque, né? Que foi, Nó? Que foi? Jundiaí é longe pra porra? O quanto é longe de Jundiaí de São Paulo? Não sei. É isso, pega a visão. Exatamente. Porque, tipo, é isso. Maricá é, tipo, 1h30 daqui do Rio, no máximo. Se você for rápido, tu consegue fazer em 1 hora. Se você for sempre, assim. Rafa, eu cresci em Araruama, sabia? Minha família, por parte de mãe, tinha uma casinha lá. E eu sempre ia nas minhas férias na infância pra Araruama. Aí, ó, Ferdi, bem-vindo aos Terráqueos. Obrigada por se tornar membro. Inclusive, tornem-se membros. Deem like na live. O Live Pix aqui, ó, tá ligado. Tô falando de Araruama. E eu cresci em Araruama. E era muito incrível lá. Lá tinha, eu esqueci agora, um lugar que eu ia sempre pra tomar sorvete e jogar joguinho, era tipo um fliperama que tinha lá. A praia de lá era lindíssima. A minha maior alegria era ir pra praia e comer cuscuz, cheio de leite condensado em cima. Ai, que delícia. E a praia lá em Araruama, tem praia lá que não é de mar direito, é praia que é da lagoa e que dá no mar, né? E aí a praia era, tipo, mansinha, não tinha onda. Pra criança era incrível. Nossa. Não. Vamos fazer a excursão da tia Luna pra São Lourenço. São os seguidores mais raiz. Vamos lá, todos para São Lourenço, e a gente vai comer sorvete na sorveteria R-Bom, tá? Que é a melhor sorveteria de São Lourenço. Que você come sorvete e você pode... Tipo assim, imagina, gente. Imagina. Quando você vai... Hoje em dia, por exemplo, você vai no shopping. Você vê aquelas sorveterias de você botar bola de sorvete, calda e os negocinho em cima e tem granulado, blá, 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 um zilhão de coisas. Aí você vai pesar. Aí você vai pesar o quê? R$50 no sorvete, se eu for no shopping, assim. Agora, na R-Bom, meu amor, tenho certeza que você pode botar quase 1 quilo de sorvete com calda daquela que congela o chocolate, você põe ele derretido e ele fica duro. Tem outras zilhões de caldas, 1 zilhão de toppings. Tem sorvete de açaí, tem sorvete de chiclete, tem sorvete de tudo e vai dar R$7. Eu juro. Nica está no chat para dar razão a mim. Porque eu falei para ele, quando a gente foi para São Lourenço, ele falou, não pode ser assim. Não é possível que seja assim. Aí foi lá ele, falou, não, vou botar sorvete pra caramba. 3 bolas de sorvete, 1 zilhão de toppings. Deu
R$ 15. Cara, era muito barato. Lá é muito barato, sério. E o sorvete é bom, tá? Aí o Rafa mora um pouco mais de 1 hora de São Lourenço. São Lourenço, gente, é tudo. Agora, então, nessa época, deve estar um frio do cacete lá, tá? Um frio. Mas é bom demais. Bom demais. Aquelas, né? Saí do interior quando eu era adolescente. É, cheio de fazendeiro escroto, com certeza. Ai, gente, eu já contei pra vocês que eu acreditava no Saci? Eu acreditava no Saci quando eu era pequena. Crescer no interior foi uma experiência sociológica muito incrível pra mim. E aí, ao mesmo tempo, me tacavam o terror pra caramba, né? Lá a água mineral é gostosa, exatamente. São Lourenço fica no Circuito das Águas. Então lá tem o Parque das Águas de São Lourenço, que tem várias fontes de água natural mineral. E aí, quando eu era mais nova, eu odiava São Lourenço. Eu falava que eu queria sair de São Lourenço e que morar no interior era uma merda. Porque, né? Gente, eu era uma criança e aí, por exemplo, lá em São Lourenço só tinha um cinema e os filmes chegavam, tipo, 6 meses depois que chegava aqui no Rio. Aí eu vinha aqui pro Rio, tipo, tinha tudo. E aí eu falava, pô, quero morar lá. Quero morar no Rio. Minha família sempre foi do Rio, eu vinha passar as férias aqui. Mas aí, hoje em dia, eu querendo voltar pro interior. Não pra São Lourenço, mas exatamente, Mikael, uma criança no capitalismo, importante pontuar. Mas é isso, ó, eu acreditava em Saci, eu acreditava no Homem do Saco, eu acreditava em muitas coisas. A cidade mata nós, exatamente. Eu acreditava em Saci porque eu morava num sítio, no interior do interior de São Lourenço, quase lá em Carmo de Minas, que já é divisão com outra cidade. E eu morava num sítio que atrás do meu sítio ainda tinha uma fazenda gigantesca. A gente tinha um caseiro que ficava lá, né, quando a gente vinha pro Rio, que cuidava do jardim e tal, do sítio, que era enorme. Ele me contava essas histórias do Saci, falava que o Saci ia me sequestrar, o Saci roubava criança. E aí eu tinha medo que o Saci me sequestrasse. Quando eu olhasse, ele falava que se eu via um assobio, tipo, do Saci, e aí quando você via, o Saci já tinha te pegado e levado pra longe. E aí eu morria de medo de ser sequestrada pelo Saci. Ai. Ou pelo Homem do Saco, que era o quê? Um homem, né? Quem poderia imaginar? Nossa, eu tinha muito medo de bate-bola também, quando eu vinha pro Rio. Nossa, eu tinha muito medo de bate-bola. Muito, muito medo. Quando eu era pequena. E é isso, eu vinha pro Rio no carnaval, eu vinha pro Rio nas férias. E aí aqui no Rio era cultura completamente diferente da cultura lá de São Lourenço, né? Tem um vídeo no YouTube de um cara que foi entrevistado por um canal de terror falando que viu o Saci numa rua do meu bairro. Não, então, esse Saci não era do interior do Rio, no caso, era o Saci do interior de Minas, que eu morava no sul de Minas Gerais. Nessa época aí, a gente brincava de... Gente, eu cresci entrando no mata-burro. Vocês sabem o que é mata-burro? Tipo, eles fazem um buraco no chão e põem umas tábuas de madeira, exatamente para os cavalos, cavalo, burro, qualquer tipo de animal cargueiro, né, não passar, né, e se passar, cair com a pata. E aí, na frente da minha casa, tinha um mata-burro. Eu e meus amigos entrávamos dentro do mata-burro para ficar brincando ali dentro. Aí, depois de um tempo, eu parei. A gente ficava catando formiga. Olha como a criança era. Catando formiga. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ficar com medo, porque tinha aranhas dentro do mata-burro, e eu parei de entrar no mata-burro. Mas, desse mesmo jeito, eu brincava quando era pequena de gato-mia e tinha essas histórias da loira do banheiro, né? Que você ia lá, loira do banheiro. Aí morria de medo. Aí também tinha a história de brincar de compasso. Ai, meu Deus. Vamos brincar de falar com espíritos. Uau! Criança é um negócio, né, gente? Eu achava que eu queria virar bruxa com a minha amiga. Ai, gente, sério. É cada coisa, gente, quando a gente é criança, sério. Nossa. Como é brincar de compasso? Você pega um compasso, temos um compasso. Aí tu faz um papel, assim, igual o tabuleiro de Ouija, tu faz um papel escrito sim, não, põe as letras do alfabeto, tu põe várias coisas. E aí a gente pegava, antigamente, a tampinha, por exemplo,
Deixa eu pensar. A tampinha da... Como é o nome daquela cola Bic? Aí a gente pegava a tampinha da cola Bic. E aí isso aqui tá na coisa. A gente ficava meio que segurando assim. E aí você vai falando. Se você for um espírito de direita, gira pra direita. Se você for um espírito de esquerda, gira pra esquerda. Ó, tá girando pra esquerda, hein? Ó, 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 ó. Espírito de esquerda. Isso é brincar de compasso. Dos mesmos criadores da brincadeira do copo, brincadeira do compasso. O Olavo, olá. Aí, gente, só que assim, é isso, né? Você era criança, você acredita em tudo. Aí teve um dia que eu tava brincando disso na casa da minha amiga e o compasso começou a girar loucamente e a gente falou, fudeu! O espírito vai vir aqui pegar a gente, já era. Cara, minha infância foi marcada por muitas maluquices, sério. Viver no interior é uma experiência, de verdade. Saiu lá. A gente, exatamente, a gente que tava movimentando o compasso, só que a gente achava que era o espírito. Ô, Pedro. Indo pra parte mais religiosa, quando eu era criança, eu achava que Deus ficava sentado numa poltrona assistindo TV. O que a gente estava fazendo, mudando o canal com controle remoto? Não, então, olha, gente, eu tinha comunidade no Orkut que se chamava Deus Joga The Sims. Porque isso, tipo, faz muito sentido que Deus fosse vendo e controlando a gente igualzinho The Sims. A gente com o losango na cabeça, verdinho, ou amarelo, dependendo dos casos, vermelho. Só que não, Deus não dava conta de cuidar de todos os The Sims, né? Cara, faz muito sentido. Ai, cara. É isso, no interior as pessoas acreditam em muitas coisas, gente. Quem nunca jogou um sim na piscina e tirou a escada? Gente, vocês torturavam os The Sims de vocês? Gente, esse negócio de religião, eu tava contando pra Nica e pra minha psicóloga hoje que eu fiz primeira comunhão, né? E eu fiz primeira comunhão em São Lourenço, que eu era pequena ainda. Eu odiava a primeira comunhão, odiava, tá? Mas minha mãe me obrigava a fazer, né? Então, eu fazia. Eu lembro que eu odiava, mas aí, pra fazer a primeira comunhão, a gente precisou confessar, né? Agora, o que é um pecado pra uma criança de 10, 11 anos, né? O que é pra vocês? O que era pra vocês um pecado quando vocês tinham 10, 11 anos? Eu, hoje em dia, né, percebo que eu sempre tive dificuldade com barulhos altos, barulhos repetitivos, né? Várias coisas, assim, de barulhos. Enfim, tô rindo das coisas que vocês estão mandando que é pecado. E aí, o meu irmão, quando era pequeno, tinha várias coisas que faziam muitos barulhos. Ele tinha um aviãozinho que fazia barulho pra caralho. E teve uma época que ele teve um CD do Ronald McDonald, se eu não me engano, dos bichinhos, que ficava, é o rock do Ronald, dance com Ronald, é o rock do Ronald McDonald. E eu não aguentava mais. Eu era uma criança de 11 anos e eu não aguentava mais ouvir o rock do Ronald. E eu com certeza reclamei com ele, reclamei com a minha mãe, ninguém me ouviu. E eu falei, o que eu posso fazer em relação a isso? Eu sei que eu peguei uma tesoura e eu arranhei o CD do rock do Ronald inteiro. E esse foi o meu pecado confessado. Uma criança de 11 anos. O meu pecado foi: eu arranhei o CD do meu irmão porque eu não aguentava ouvir mais a música do rock do Ronald. E aí o padre me mandou rezar 3 Pai Nosso e 2 Ave Maria e eu fui liberada do meu pecado. Não quero rock do Ronald, não, por favor. Isso não é só um pecado, como um sacrilégio. Pô, cara, eu não aguentava mais ouvir o rock do Ronald, velho. Tem o clipe ainda. Exato, anticapitalista desde criança. Deus iria me perdoar, com certeza. Aí, Nica me perdoa. Deus do sol. Estou completamente perdoada. Não, gente, eu já fui perdoada. Eu já rezei 3 Pai Nosso, 2 Ave Maria há anos atrás por esse pecado. Ninguém precisa mais me perdoar. Deus já me perdoou, de fato. Eu nem me lembro qual era o outro. Eu acho que tinham 2. Eu lembro que eu confessei 2 pecados. Era esse e algum outro completamente idiota também, igual a esse, sabe? Tipo, eu briguei com a minha mãe. Era tipo isso.
Depois disso, o McDonald's extinguiu os mascotes. E o pior é que eu adorava jogar o jogo que tinha do McDonald's, né? Da turma do Ronald McDonald. Teve até uma época que vocês lembram que os McDonald's, eles tinham um computador que você podia entrar na internet e jogar o joguinho do Ronald McDonald. Pô, o Nork é muito privilegiado. Nunca entrou numa igreja católica e nem confessou. Pô, uma vez eu mandei minha mãe tomar no cu, mas meio resmungando. Nunca senti tanto medo da vida. Ela ficou muito puta. Ai, cara, sério. Hoje a lista de pecados aumentou consideravelmente. Por se a gente considerar que ser comunista para a Igreja Católica é um grande pecado, né? Eu posso ser excomungada da Igreja Católica. Vocês sabiam disso, gente? Eu descobri isso no debate do Jones com um padre lá no Três Irmãos. Que a Igreja Católica odeia comunistas e excomunga. Cara, minha família, por parte de mãe, é extremamente católica. Minha avó tem 98 anos e ela vai na missa todo domingo ainda, tá? Todo domingo. Ah, M420. Isso aí eles não devem gostar, não. A igreja deve excomungar esses... Exatamente. Se o padre Júlio Lancelotti é perseguido por ser comuna, imagina a gente. Hoje em dia o quê? Comuna, gay, aqui ó, gay, comuna, gay, fuma maçonha, cara, excomungada. Eu vou ser o quê? Crucificada. Um gay. Não, cara, sério. Eu era obrigada a fazer a primeira comunhão. Tanto que depois, quando eu cresci, minha avó queria, porque queria que eu fizesse a crisma, tá? Chegou na hora, ai, vai fazer a crisma. Eu falei, não vou não. Ah, mas não vou. Não vou. Não sou obrigada a nada. E aí eu não fiz a crisma. Melhor opção que eu fiz na minha vida foi não ter feito a crisma. Melhor coisa que eu pude fazer na minha adolescência. Ainda bem que eu não perdi mais esse tempo da minha vida na Igreja Católica. E olha, que eu vou te falar que eu não parei de gostar da Igreja Católica por conta do comunismo, não, tá? Gente, Havaiana de pau, pelo amor de Deus, sério. A gente via cada coisa também, né? A gente via cada coisa. Mas eu deixei de gostar de religião quando eu voltei pro vestibular. Quando eu voltei a estudar história, depois da escola, né? E na escola eu nem sabia o que eu tava fazendo ali direito. E aí depois, quando eu fiz pré-vestibular novamente, que eu voltei a estudar história, eu falei, nossa, gente, a Igreja Católica é terrível mesmo, né? Meu Deus do céu, como é que alguém ainda pode achar isso bom? E eu falei, não. Aí dessa época aí foi que eu fui procurar outras religiões, ver algo que eu achasse que fazia mais sentido na minha vida. Aí foi quando eu também fui pra Umbanda, né? Fui batizada na Umbanda. Eu era médium da Umbanda, tá, gente? Eu fiz o curso, eu era médium, eu dava passe. Daqui a pouco eu estava incorporando, tá? Tive várias experiências e hoje em dia eu não acredito em nada. Porque, inclusive, eu não sei se é bruxa na vida real, exatamente. Ah, tá. Ouçam Lilith da Bia Duarte. Ela é bruxa da vida real. Ouçam, gente. Mas aí é isso. Aí eu eu era médium da Umbanda. E hoje em dia eu não acredito mais em nada, não. Até porque... Ai, gente, muitas coisas. Sim, era tudo pra falar. A gente começou falando de religião. O que é incorporar? Incorporar é o que a gente fala de receber o santo. Então, tipo, na gira de Umbanda, tem os médiums que são incorporadores. Então, ele vai receber um Exu, ele vai receber um preto velho, ele vai receber uma preta velha, ele vai receber um cigano. Tem giras específicas, exatamente, tipo, hoje é só a gira de cigano, e aí todos os médiuns vão incorporar ciganos. Hoje é gira de preto velho, então todos os médiuns vão incorporar pretos velhos. Gira de Exu e Pombagira, aí as pessoas vão incorporar Exus e Pombagiras. E eu gostava muito, sabe? Tipo, da Umbanda. Foi uma época que eu gostei muito, mas aí depois de um tempo eu percebi que aqui, né, como o tio fala, é Sansara e que não tem ninguém mais olhando por nós. Se tivesse alguém olhando por nós, gente, Gaza não ia estar do jeito que tá. Tipo, sabe? Eu acho que tem, Nork, eu acho que tem muita gente que fica na igreja por conta
da música, né? A igreja tem toda essa parte musical e tal, e também de ter uma galera, né? Você se sentir parte de uma comunidade. Mas é foda, né? Porque você, dentro da instituição, é difícil você fazer críticas, de você não concordar com alguma coisa. Então, por isso mesmo eu saí. Tem a teologia da libertação, exatamente. No candomblé ainda tem mais coisas assim, tipo, tem toda uma coisa das fantasias, de você ter no batizado, tipo, tem várias roupas. Cara, a galera do candomblé gasta dinheiro pra caraca, gasta dinheiro pra caraca. É bizarro, tá? Bizarro. Ai, a minha família odeia tudo que não seja católico. Minha família, por parte de mãe, odeia tudo que não seja católico. Tanto que quando eu fui pra Umbanda, minha mãe só faltava me arrancar de lá. Minha avó eu não podia nem contar. Podia nem contar, porque senão ela ia ficar irritada. Complicado, né, galera? Complicado. Aí eu vi aquele vídeo que eu já reagi aqui com vocês, da Dona Rita falando o Deus problema, o problema Deus. E aí eu fui decolonizando a minha mente e ateizando a minha mente. Nossa, tudo que não é mormon, aí é pior ainda, né, do que católico. Meu Deus, mormon. Nossa, eu tava vendo esses dias, inclusive, lá no Farol Brasil, falando... Ai, eu não sei explicar o que é mormon. M420, tu consegue dar uma explicação pra gente aqui no chat? Já que a sua família é mormon? Marco Antônio, meus pais adoram fingir que eu não sou ateu. Eu parei de falar com a minha mãe antes de avisar pra ela que eu sou ateia. É o quê? Ai, cara, sério. Eu fico na minha, mas se encher o saco eu brigo. Ai, nossa, se eu falasse pra minha mãe que eu não acredito mais em Deus, aí mesmo que ela ia me excomungar. Foram muitas coisas seguidas. Primeiro eu falei que eu não era hétero. Já foi o primeiro baque. Como assim a minha filha não é hétero, né? Segundo baque, mãe, eu uso cannabis. Pronto. Segundo baque já foi demais também pra ela. Agora, o terceiro baque ia ser, mãe, sou ateia. Aí eu ralei antes. Ralei antes que eu pudesse levar mais esporro. Olha, ó. M420 colocou aqui no chat explicação. A religião Mormon nasceu nos Estados Unidos em 1830, junto com o avanço dos Estados Unidos pelo oeste. Acredita-se que Jesus veio para a América e os Mormons acreditam num livro escrito pelos povos da época que Jesus veio para cá. Doideira, né? É isso, Nork. No final das contas, você tem que se botar em primeiro lugar, né? É a sua vida, não é a vida dela. Não tem como. Cara, a gente foi colonizado, né, com a religião católica. O catolicismo veio pra cá com a colonização e tinha toda essa, como é o nome? Essa evangelização, né? Muitos indígenas foram mortos porque não aceitaram ser evangelizados, né? Eu vejo a galera falando de os jesuítas, né? Existe toda uma galera que endeusa, que fala isso tudo. Os jesuítas, gente, pelo amor de Deus, né? Muito complicado.